Boa noite, todo mundo do Impulso Emerge que está entrando agora e queria dar as boas-vindas. Mais uma conversa hoje, uma live semanal, às segunda-feiras, 8h30. Lúcia, sempre nas lives chegando aí, bem-vinda. E também fiz chamada lá no Homem Peixe, né? Eu sou o Henrique Pistilli, meu Instagram é homem_peixe. E faço parte do Impulso Emerge, né? Para quem não me conhece, já há muitos anos. Sou um dos fundadores, eu e Rafa. E hoje a gente vai estar conversando com a Zilda, ela já entrou aqui, já já eu vou chamá-la, que é uma grande amiga, mas acima de tudo ela é a coach, né? Na verdade, é minha mentora desde 20 e poucos anos de idade. A gente conversa muito sobre a vida, os projetos. E ela é especialista, além de ser executiva, é especialista, né, no ser humano, nas fases da vida, na biografia humana. Trabalha também com muita arte, né, e por isso que a gente tem muita conexão na Emerge. Fez parte do Impulso Emerge um bom tempo, também hoje é nossa conselheira. E, e ela vai contar um pouco, né, na visão, né, com esse olhar incrível que ela tem. Ó, a Maria chegou aqui. Aloha, Maria. A Zilda vai contar já já pra gente, né, na experiência que ela tem sobre biografia humana, né, tantos anos de estudo, de curso, de terapia artística, o que ela enxerga nesse momento que a gente está passando, nesse contexto atual, em relação às fases da vida, às crises. O que será que acontece? Será que tem algum arquétipo aí, alguma coisa que a gente pode se identificar e ajudar a clarear o momento que cada um está na sua fase da vida e como é que precisa encarar essa mudança, né? Então, estou muito feliz de ter esse papo aqui, está sendo muito inspirador. Nas segundas à noite eu vou chamar a Zilda aqui e, e aí a gente vai, eu vou pedir para primeiro ela dar um oi, vamos lá, peraí. Tá vindo, a Zilda tá chegando. Ah, Pronto! olá, Piste, todo mundo que já está aí. Boa noite, Zilda. Boa noite, querido. Tô aqui diretamente da rede, no Rio de Janeiro. Parece meio Nordeste, Tô na né? rede, né? Estamos na rede. Estamos na rede. Que E bom. prazer muito grande, né, falar de novo com você e agora, né, a gente compartilhar um pouco aí das nossas conversas, né, de vez em quando de tempos em tempos a gente ainda conversa. Eu acho Fica que é muito filosofando, né, Piste? ficando nas ondas das ideias, das emoções. Isso, que bom. Eu queria te ouvir, na verdade, né, eu fiz a chamada, né, e já contei um pouquinho, né, você deve ter visto lá sobre você bem resumidamente, mas eu queria para Isso. começar, né, tá todo mundo chegando, para você se apresentar um pouco, né, você contar um pouco da Certo. tua história e depois a gente entrar no tema, né, até as pessoas chegarem. Ok, vamos lá fazer esse protocolo, né, de apresentação, né? Então, eu também estou contente, eu acho que também tem esse chamado, né? Você me fez um chamado, né? Com a provocação, inclusive com o título, né? Acho que esse chamado que eu aceitei para estar aqui, acho que um momento planetário muito especial, né? Muito especial. Então, se eu for puxar, vou dizer assim, um fio, né, retrospectivo da minha vida agora para o começo, não vou demorar mais que meia hora. Estou numa fase muito bonita da vida. Há 13 meses virei avó da Sofia, né? Mais um pouquinho chega a segunda neta, que é a Nina. Então, uma vida plena mesmo, sabe? De relações, em vínculos e família. Há 17 anos, há 18 anos, eu tenho a minha consultoria, a Limiares, né? Com foco em coaching, aconselhamento biográfico, 18 anos, aí a maioridade aí, né? Do empreender aqui nesse Terra Brasilis, né? E eu, na verdade, fui, acho que para abrir um negócio próprio, por um chamado interno de dizer já servi o mundo corporativo, foram quase 30 anos, né, na vida corporativa, basicamente, acho que com foco na área de recursos humanos, então, eu falo estar a serviço de pessoas, seja na gestão de projetos, ou aquela área onde a gente realmente acolhe também, né,
o humano, o ser humano. Tá? Então, essa trajetória foi muito substanciosa, acho que de muito aprendizado, mas chegou um momento que eu disse, eu quero servir ao ser humano, não a serviço do corporativo, né? Onde você está, eu cheguei num cargo bem bonitinho, né, de líder de RH, então você está mais a serviço do crachá, do institucional, do corporativo, e para linkar com o tema, não era mais o meu chamado, né? E então, essa trajetória me deu essa oportunidade de estar, vamos dizer, em crise, principalmente com a dimensão profissional, que me impulsionou. Aliás, isso tem muito a ver, cada indivíduo também responde, né, às vezes numa crise, de uma maneira não de paralisar, mas de se dar uma pausa, refletir, ver para onde, né, escutar a alma para onde você está indo, né. E se eu voltar mais ainda no tempo, né, minha formação é em turismo, cheguei a exercer, né, atividades na área de turismo, mas depois a vida me levou para o corporativo em recursos humanos. Viu E a muitas. nossa conexão, e a minha conexão contigo foi exatamente no ano que eu fundei a Liniares, que eu estava em busca também de caminhos, 2002, né? E o que nos assim, para mim, eu encontrei você através de um texto seu, né? Então, o encontro se deu através já de uma elaboração do seu pensamento em relação ao trabalho com significado, ou trabalho com propósito, eu sempre inverto, né? Se é a vida com significado, trabalho com propósito, mas foi por aí. Sim, trabalho com significado, sim, sim, sim. Isso. E então, já me veio uma pergunta, né? Só antes de já puxar para o tema, queria que você falasse um pouquinho do papel da arte nesse processo, né? Eu também Isso. trabalho muito no Impulso Emerge, a gente trabalha muito com a arte. Quando em Noronha, quando eu estou na praia, é arte, né? E a gente tem sempre elementos artísticos envolvidos Isso. no olhar fenomenológico, que é a ciência também, né? Que a gente trabalha Isso. em comum. Mas na tua vida, assim, o que a arte tem ajudado e qual, né? Falar sobre arte nesse processo de desenvolvimento e para você. Então, a arte entrou formalmente, acho que de forma muito estruturada e até substanciosa, em 2002, com a formação em biografia humana. Quando eu fui fazer o meu trabalho biográfico, né, me mergulhar na minha biografia, e já saí matriculada na formação em biografia humana, ali com regularidade você realmente pratica a arte, principalmente a aquarela, bidimensional, a argila, que já é mais tridimensional, e nunca mais saí, Piste, desse caminho. Eu diria que eu coloco a cada ano, uma forma de expressão artística diferente para eu aprender, né? Então, já fiz as mandalas, já fiz curso de História da Arte, bem no âmbito da antroposofia, né? Antroposofia, essa visão tão conectada que nós estamos, né? Não sei se todo mundo sabe da visão sistêmica, né? A ciência espiritual. Então, a arte, inclusive, ela tem, para mim, uma pegada terapêutica, né? Para mim, Zilda, para o meu centramento, para o meu alinhamento, e também tem, não formalmente no sentido de pegar aquarela e pintar, mas há também, como você colocou, na observação da natureza, né? Que o Goethe trouxe tanto. Essa meditação que eu acho que é artística, você meditar uma folha, olhar uma folha. Esses dias estou aqui com taturana para tudo quanto é lado e você olhar essas taturanas, né? Sim. E é uma das coisas que mais, acho que saudáveis também para esse momento que a gente está vivendo, para o ser humano estar num estado contemplativo da natureza, seja o tiquinho de natureza que se tem. Agora há pouco eu estava olhando a lua aqui na minha porta para a gente ficar são, né? Acho que eu vou falar um pouco da salutogenia, da salutogênese, assim, princípio da saúde na nossa vida. A natureza é fundamental. E a arte está na minha vida profissional. Eu apoio, né, meus clientes, né, com atividades artísticas, né? Talvez só para eu gosto de explicar de um jeito bem breve assim, e aí quem quiser depois pode procurar, né? Tem no site do Impulso Mestre, tem na internet, da antroposofia,
né, que é a ciência da sabedoria do ser humano, é você estudar a evolução da consciência pela história da arte, da cultura, da pintura, da arquitetura, né, das próprias histórias dos povos, e aí vai, né? Então, Isso, são... e aí são arquétipos ou padrões que se repetem em um ser humano, num grupo, nas fases da vida de um ser humano, na sociedade. E é bacana que você consegue observar com essas lentes, né, como um ser humano funciona e como a sociedade funciona, né? O mecanismo é muito... isso. A vida É. funciona de um jeito muito próximo. E a ciência fenomenológica de Goethe, né, que deu origem também à antroposofia, né, o fundador da antroposofia estudava goetheanismo, né, essa ciência fenomenológica, que é uma ciência de estudar o invisível, né? Então, como é que eu Isso, entendo a consciência de algo que é vivo a partir dela própria? Então, como é que uma planta se entende planta, como é que um animal se entende animal, o ser humano se entende ser humano, e aí o mar, se o mar é vivo, né, e ele tem alguma consciência, como é que é esse nível de consciência do mar, né? Então é um outro debruçar de ciclos. Você falou da Lua, né? Os ciclos da Lua que geram os meses, do Sol que gera os anos. Então a isso. natureza passa a ser, os Gates falavam, a natureza é um segredo aberto, né? Então a gente É, consegue observar a natureza fora e na verdade ela é um espelho para como a gente funciona dentro. Seja o isso. nosso corpo, né, o nosso físico mesmo, biológico, nossa alma, nossas emoções, ou a trilha da vida, né? E É, aí, ela, fala. a natureza está toda em nós, né? O reino mineral, vegetal, animal, né? É maravilhoso esse ponto de vista, né? Sim. Sistêmico, né? E eu acho que esse ponto de vista sistêmico nutre demais, dá essa saúde para esse nosso eu ser o capitão mesmo dessa Exato. corporalidade, de tudo que nos compõe, né? Sim. Não, e o que me chamou muito para o estudo principalmente da ciência fenomenológica, né, que é estudar esse invisível, é, é você entender que o método científico, incluindo o olhar artístico, que é você observar, né, com arte, mas observar com método científico mesmo, você chega num lugar, né, você tem um caminho de aprofundamento. Isso traz muito embasamento, mas é aquele embasamento que te abre para uma conexão maior, né? Então você medita dentro de um processo, né, Isso, de interação, de pesquisa, né? Mas eu queria isso. emendar numa pergunta que eu acho que pode ser o início do caldo aí do tema mesmo, né? Das Tá. fases da vida, que você é a grande especialista, aprendi muito com Ah, você. obrigada. É uma das. Ó, Luiz aqui, ó, beleza? É, Isso, não, é de verdade. E aí, e ainda mais olhando a tantas histórias de vida, a sua própria história de vida, né? Então, tudo isso, é pesquisa, né? Aí eu isso, queria que você falasse um pouco assim sobre o momento atual, né? Mas falando sobre crise primeiro, antes das fases da vida, isso. no estudo da biografia de um ser humano, qual é o papel da Tá, crise? Assim, né? tá, Tecnicamente, o que a crise faz? Pode dar exemplo? tá. Depois um paralelo nesse momento, de repente, né? Isso. Legal, Piche. Então, eu falo, coloco como premissa para a gente entender crise, que a palavra já em português, ela meio que arrepia, né? A gente tem, assim, pede um antialérgico, né? E crise, ela, na verdade, ela é uma amiga. Ela é sempre uma amiga. A crise é sempre oportunidade. E a questão a perguntar para a crise, né? Se a gente realmente se apropriar e se sentir numa crise, oportunidade. Nós estamos mundial, né? Humanitário, pegou todo mundo, né? Oportunidade para que essa crise, né? A que ela vai servir, né? E aí, olhando nesse sentido, a crise, ela é um chamado. Eu falo que ela é um knock, 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 né? Aquela uma batida na porta, como se fosse mesmo um chamamento, né? E eu adoro o dicionário. Eu fui no dicionário olhar chamado, né? E chamado, em latim é chamare, que quer dizer gritar por, né? E o chamado, ele tem diversos significados no sentido de você ser designado, ser convidado, ser convocado, né? Sim. E também tem a ver com escolha, né? Qual é o meu chamado aqui no sentido de escolha, né?
E as fases da vida, quando eu, né, tanto debruçar sobre esse ponto de vista aí da antroposofia, que estudou o ritmo do sete, que na verdade é dos gregos, né? 600 anos antes de Cristo, esses gregos já estudavam o ritmo do sete na biografia. E o sete, ele é o número sagrado de todos os caminhos espirituais, né? Em todas as literaturas e ritos e mitos, é o número 7 que aparece. Então, a gente tem as crises na biografia de uma maneira, vamos dizer assim, pontuada em alguns setênios, né, em alguns períodos da vida, para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos. E é isso que eu gostaria de dizer, que as leis biográficas regem todos os seres humanos, mas cada ser humano escreve uma biografia que é única, né? E então, posso entrar um pouquinho nas crises, falar um pouquinho das crises? Então, eu quero ser aqui rapidinho, né? 21 anos de idade, mais ou menos, né? Tem a crise da identidade, né? Então, eu diria que, ligando até com o contexto atual, a crise da identidade traz que perguntas: quem sou eu? Né? Como eu experimento o mundo? A gente entra nesse setênio dos 21 aos 28, que a gente fala da experimentando, querendo sorver a vida, comer a vida, né? A etapa do sexo, drogas e rock and roll, né? Mudar de trabalho, mudar de parceira, mudar de faculdade, sim, quem tem o privilégio de fazer uma faculdade. Então, essa crise de identidade, aos 21 anos, é quem sou eu e o que eu vou fazer da minha vida daqui para diante, né? Eu Olha sinto, só. hoje, como é que você acha que pessoas que estão nessa fase, na crise dos 21 ou em torno dos 20, né? O que você vê, assim, que está trazendo de reflexão? Então, Pício, sabe que no sentido do chamado, você fala do contexto que nós estamos, né? Eu acho que nós estamos dentro do furacão. É como se a vida tivesse dado uma oportunidade de parar. Eu gosto de uma frase de um provérbio africano que diz assim: se você não sabe para onde vai, pare e veja da onde veio, né? Então, eu acho que tem sempre um chamado individual que é interno, versus a tecidura, esse tecer com os chamados diversos externos. O chamado da família, do meu povo, da minha cultura, da minha época, da humanidade. Então, eu fico imaginando que está meio que nesse momento em gestação, né? Eu acredito que vai emergir, depois que essa pandemia passar, para cada faixa de idade, para cada indivíduo, né? Como que ele vai atender mesmo esse chamado, dependendo, né, que eu falo do seu contexto e do seu nível de consciência. Então, quem sou eu e para onde eu vou, muito nesse momento, tem a ver com vocacional, é um chamado vocacional, né? No que eu vou trabalhar, com o que eu vou trabalhar, o que eu vou estudar, então... Eu sinto que nesse contexto, né, como as caixinhas estão desaparecendo e agora acho que vai acelerar, que só muda o desafio, né? Nessa idade de em busca da experiência que te aproxima de quem você é, né? A cada experiência que vai confirmando pela paixão, vai confirmando esse talento, esse potencial, você vai entrando talento, paixão e vai crescendo, mas você vai buscando, né? E aí quando a gente olha, se a pessoa está lá buscando experiências, eu acho que se abre um novo mundo, né? Com o que está acontecendo, porque você tem que criar. Agora, se ela está buscando caixinha, aí ela pode se frustrar bastante, porque ela não pode ser que não se encaixe, porque tem um modelo ruindo e tem um outro nascendo, né? Que a gente não sabe onde vai ser, né? Não dá para saber. Os modelos já vinham ruindo antes, né? Eu acho que eles já vinham ruindo. Aí dá para a gente falar aqui, inclusive, do próprio tema das gerações, que estão trazendo novos impulsos, né? Novas formas de tudo, se a gente for pegar a forma de trabalhar. Aliás, esse é um aspecto que eu acho que vai ser talvez um dos mais impactados. Como é que vai se trabalhar depois, né, desse cenário todo? Tem aprendizado para quem é colaborador, associado, para quem é empresário, para quem é empregador, né? Então, eu acredito que essas fases da vida e essas crises, nessa estruturação,
cara, no nível do indivíduo, eu fico imaginando cada resposta mesmo que as pessoas vão buscar, né? Então, alguém de 21 anos, como é que eu experimento o mundo? A gente já viu um desmantelo, por exemplo, de graduação, né, acadêmica, não ser mais algo que se deveria estar tanto em busca, porque está uma crise, nem quem tem canudo consegue emprego, né, que está acabando também, é trabalho e não emprego, né? Então, não sei se eu te respondi aí, né? Então, a gente aí vai para os 28 anos, mais ou menos, que tem a crise dos talentos. Essa eu acho uma pauleira, né? 28 anos, já trabalhei, né? Nessa idade a pessoa já trabalhou um pouco, e a crise dos talentos é no que eu sou bom de verdade, o que eu faço bem, o que eu gosto de fazer, o que mais que eu quero estudar, com quem eu quero me relacionar, com quem eu não quero mais me relacionar. Eu quero estar a serviço dessa organização ou daquela organização. Crise dos talentos. Imagino, então, o que vai emergir em relação a essa crise depois dessa situação que a gente está. Eu acho que os chamados, eu acho que a gente está numa experiência, se a gente fazer um paralelo drástico, de morte. Quem passa por uma experiência de morte sai redivivo. E ressignificar muito da vida a partir daí, né? Então, eu vejo, eu estou com uma sobrinha fazendo hoje 27 anos, né? E um pouco assim, tia, o Parabéns. que você me diria, né, obrigada, para esse momento? Eu acho que é essa entrada mesmo das próprias escolhas, ter essa coragem de realmente desgrudar um pouco, né, nessa idade, da escolha que é de pai, que é de mãe, né, que é de contexto, que não é fácil, porque ainda a maturidade mesmo da idade está chegando, né? A gente se Sim, acha um jovem adulto, mas ainda está chegando, né? sim. Um exercício legal pode ser, eu acho, muito nessa fase, mas para todos, né? Mas imagina que essa fase, né, vai durar 6 meses. Tomara que não, né? Mas imagina, Isso, tá? Como é que você vai colocar seus talentos e paixões a serviço do mundo, das pessoas, e, né? E como, né? Mas assim, dentro dessas limitações que geram essa crise, que ao mesmo tempo gera isolamento, como é que eu acesso meu lugar criativo de eu colocar meus reais talentos e paixões a serviço? Né? Né, dos isso, 28, eu gosto de falar que é muito da crise do cartão de visita, né? Que é o que eu escrevo no isso, meu cartão de visita, como é que eu me apresento. Então, até isso, como exercício, se eu fosse me apresentar para o mundo, né? Eu sou uma empresa e meu serviço é esse, qual seria, né? Eu acho que traduz isso, bem a do 28, assim, a minha experiência é essa, eu sou isso. chamado, eu me chamo assim, e sou chamado É, disso, sou reconhecido por isso, né? esses papéis que a gente vai querendo expandir, né? Os papéis sociais, pai, mãe, esposa, ou papéis profissionais, né? Não tem Uhum. problema nenhum quem assim quer galgar cargos, para quem quer empresariar, né? Então, um momento a gente vai sair, quer dizer, e eu acho que esse é um momento também de qualquer um estar aproveitando esse período para gestação de coisas novas, né? Hoje eu vi uma frase bonita que a esperança, não existe cura sem esperança, num texto da Sociedade Antroposófica, né? Não existe cura sem esperança. Então a gente vai sair dessa, né? Então esse período de espera também é para, acho que, uma gestação para quem, que idade que tiver, né? De como for emergir o depois, tá? Seguindo, 35 anos é a penúltima crise, né, para falar, 35 anos em torno é a crise da autenticidade. Eu acho essa também, a gente fala da crise do espelho, né? A crise da autenticidade é eu poder me olhar com muita coragem e dizer: esses são meus defeitos, como meus aspectos de sombra, mas essas são as qualidades, os aspectos de luz, né? Como eu me aceito para que o mundo também me aceite, como é que eu me amo para o mundo também me amar, né? Então é uma crise aí bem significativa em torno dos 35 anos, né? E essa virada de chave, que eu acho que é muito mais passar a ser do que ter. Não tem pecado nenhum em ter, mas a partir dessa idade, acho que não é tanto mais ter cargo, ter salário, ter isso, ter aquilo, mas é ser, né?
porque lá na frente, aos 42 anos, que é a quarta crise na biografia que a gente fala, é a crise existencial, né? E essa, para mim, foi bastante significativa, e eu acho que para a maioria, vamos dizer que ela é a última, embora eu possa estar com 50 anos e ter uma crise existencial, mas em torno dos 42 anos, será que eu estou cumprindo a minha missão de vida? Que vida eu quero viver daqui para diante? Quais são meus limites? E aí são os limites, às vezes, físicos mesmo, né? E eu trago para mim que eu viajava para caramba, insanamente, e eu falava, peraí, né? Eu não quero mais me desgastar nesse nível, né? E hoje, quando se vê a leitura um pouco de que esse vírus tem esse poder de entrar em nós, porque nós estamos muito estressados, né, numa ansiedade, muito medo, eu acho que também tem essa dimensão do trabalho que nos exaure, né? Então, a crise existencial, né, das quatro, né, identidade, talentos, autenticidade existencial, está aí na porta dos 40 anos, e a sabedoria que chama, dizendo como é que você vai fazer a gestão da sua vida doravante para estar mais saudável, né? E bater 90 anos bem, né? Uhum. Eu vou Então, fazer 42 em agosto agora, né? Então olha lá, é o autoestudo, né? Fazer parte da formação biográfica é estudar a própria vida, né? São quantos módulos nossa, a total. formação? Só, quantos módulos são? Eu acho que são 3 escolas no Brasil, deve dar uns 16 módulos e 3 anos e meio de formação. É Só para bem vocês entenderem, viu, substancioso. gente? Então, que a Zilda estudou e hoje é professora, né? Terapeuta super profissional, coach, mas são 16 módulos e cada módulo é de 7 dias, né? Isso. Então, é de Residencial, que é imersão. bem, é Imersão. um mergulho na própria biografia, Isso. e é Então, é bem, maravilhoso. bem Para mim, foi profundo. um antes e depois na vida, né? Sim. Então, acho que hoje esse chamamento, eu falo, tá para cada indivíduo olhar para essa situação e dizer, eu acho que é um chamado de individual e da humanidade como um todo, né? É, ó, sim, sim. A Luísa mandou uma pergunta aqui, aí eu queria fazer, ó. Zilda, se você pudesse sugerir um remédio para cada crise, qual seria? Não no sentido de que precisamos ser curados, mas o que fazer para aproveitar cada uma da melhor forma. Eu acredito que qualquer caminho de autoconhecimento é a chave. Não precisa estudar fases da vida e leis biográficas, mas se a cada crise, a cada pancadinha, né? Eu ia dizer porrada, pode ser, né? Que a vida dá. A gente, de alguma maneira, ter o que eu chamo de um wake-up call, de ter a chamar, esse acordar, eu acho que é isso, é autoconhecimento, né? E fazer algo com isso. Muitas vezes a gente não consegue sozinho, mas daí eu falo, tem N caminhos, né, de terapêuticos, coaches, etc., para eu poder ter alguém que me apoie se eu, de fato, não consigo estar fazendo a viragem. Uma crise que perdure na vida vai trazer sequelas, doença física, emocional, né? Então, acho que é isso para mim. Não sei o Pistilha aí também, né, que também está. É interessante, porque quando fala remédio, se fosse uma brincadeira para prescrever, né? A primeira coisa é a capacidade de autoobservação, né? A segunda é entender que a crise ela passa e quando passa, você sai melhor, né? Porque você vai Isso. rever e revisitar, mas se você não trabalhar a autoobservação, você vai ficar patinando achando que ela vai durar mais e às vezes você segura mais a crise do que precisa. Eu gosto da imagem da planta que segura a flor, né? Segurar com a firmeza, mas sem apego. Tá firme, mas na hora de soltar a flor tem que soltar para poder vir o fruto. Né? Então Isso, você olha, precisa deixar o muito bom. processo seguir. E nesse Isso, momento que a gente está passando, dá para. Eu sei que tem muita gente trabalhando mais ainda, né? isso, Os mais. antigos em casa e tal, mas se tem a possibilidade de parar, opa, esse é o remédio. Para, respira, pausa, olha para a própria vida. E eu acho que é entender o que essa crise, essas sensações e sentimentos estão te dizendo. É esse olhar Isso, fenomenológico novo, né? O que esse meu entorno está dizendo sobre o que está dentro de mim?
Isso. né? E a Acho que crise, é o eu acho. remédio é esse. E quando eu digo autoconhecimento, porque eu vou dar aqui uma chave importantíssima para todos, né? O que é o importante eu constatar na minha biografia? Os padrões que se repetem, né? Tem crise que se repete. Uma crise, às vezes, de trabalho, vamos dizer assim, eu entro num trabalho e sou demitido, eu entro no trabalho e sou demitido, né? Ou uma crise de saúde. Em que dimensão, em que área da vida eu observo padrões que se repetem? Tipo de pessoas que eu não me dou bem, né? Às vezes são espelhos para mim. Então, padrões biográficos. É muito saudável eu realmente ter consciência deles, seja em qualquer etapa da vida, né? Uma crise que se repete, né, nos 21, 28, 35, eu estou passando por ela, provavelmente o aprendizado que ela quis me trazer eu ainda não aprendi. Não que tenha essa coisa de punição. É como se passa, lá na frente vai, talvez a vida trazer de jeito diferente, uma oportunidade. É como se eu não tivesse tirado a nota para passar naquela prova, né? E eu preciso repeti-la, né? Sim. Então, Ó, o Rafa tá dando um oi aqui, agradecendo. O Rafa do ah, Rio de Janeiro. Rafa, queridão. E a Cláudia, ó, tá perguntando, e a crise dos 49? Se já emendando no que você estava falando, esse padrão e tal, tem alguma coisa? Isso. Como é que é isso? Então, na verdade, quando a gente chega aos 42, que tem esse nome de crise existencial, a nomenclatura vai ser a mesma até eu morrer, vamos dizer. Então, eu posso estar com 60 anos, se eu estou vivendo uma crise, ela vai chamar crise existencial, como terminologia. Só que o que é interessante é a gente parar e ver, e isso eu já passei porque estou lá na frente, né? Que às vezes a crise dos 49, por exemplo, tem cara de crise de identidade. Às vezes eu deixei alguma coisa enroscada lá atrás, então, não que, então 49 anos, que é o fecho do sétimo setênio, e entrando, né, no oitavo, é muito assim, eu desacelerei, eu tive um outro ritmo, eu estou levando a minha essência para o mundo, eu ainda estou plugada, né, em padrões anteriores. Né? A sabedoria que se pede a partir dos 42 anos é olhar o ritmo de vida, se eu imponho, se eu é que sou o regente do meu ritmo. Às vezes também eu estou num ritmo louco, né? Não é nem o outro que me impõe, né? Saber desacelerar, saber ter uma vida social, né? Então, não sei se eu estou fugindo, mas as crises que a gente vai vivenciar a partir dos 49, 56, 63, 70, 77, vai por aí, ela pode ter uma pitada de alguma outra coisa. Eu me lembro muito bem, né, com 55, 56, eu estava naquela assim, o que eu estudo de novo, que outra formação eu faço, tinha muito cara de crise dos talentos, né? Então, às vezes é alguma coisa que vem, que a gente fala espelhamento, né? Isso já é um outro ponto, que espelha, né? Alguma coisa que espelha e dá aquele incômodo que é bom, né? Dá um pouco de crise, você fala, bom, o que é que está acontecendo? Que chamamento tem aqui nessa oportunidade? É, eu sinto também de algumas pessoas que também tem tipo uma repescagem, né? De fases, mas de crises também, né? É algo lá Isso, dos 21, né? Então isso, né? Eu também sinto, por exemplo, que aos 21 tinha alguma coisa muito forte de existencial dentro de mim, né? Hoje eu tá. olhando. Só que agora nos 42 parece que eu estou vivendo isso numa oitava acima, numa intensidade acima. Porque nos 21 eu Isso, precisava me conhecer, por mais que eu tivesse, existe o para isso, quê, né? Mas eu preciso me conhecer, experimentar o isso, mundo, beleza, aí vai. Agora, ok, né? Eu conheço minhas habilidades, né? Sei, né, como eu posso ajudar as pessoas, o mundo, né? Mas e aí, né? Vai numa isso, oitava acima, né? Olhar para tudo isso, legado, né? O que realmente fica, ah, o que realmente é essencial para eu fazer para as coisas continuarem, não depender tanto só de mim, né? Então as isso, perguntas mudam, mas eu acho que sempre são ou acidentes, incidentes, chacoalhão, caldo, né? Corona, algo para te chacoalhar isso, de um jeito, você para, vai ficar completamente confuso, perdido, bagunça, para depois reorganizar.
Porque É, reorganizar algo que está duro, você não vai conseguir, né? Então você precisa desmanchar para voltar, né? Aí isso. a Ká, ó, fala exatamente que nunca teve um momento, uma oportunidade tão grande para parar, olhar para dentro. E o curioso é ver como Isso. isso afeta as pessoas, né? E, Isso. e às vezes a gente finge que não está mexendo, que tal, mas né, esse tipo de crise que a gente está vendo como humanidade, né? Assim, né? Quem não foi tocado ainda, em algum momento vai se sentir balançado de alguma Isso. forma, né? Ela incomoda, tira do eixo, primeiro porque não é voluntário, né? Do livre-arbítrio de cada pessoa, né? Eu, Zilda, sou uma pessoa controladora. Então, quem é controlador adora controlar, mas não quer ser controlado. Então, tem isso, né? E o ser humano, esse da liberdade, né? Do ir e vir, então, é algo, vamos dizer assim, imposto de fora para dentro. Sim, Mas, se você, eu falo que se você não é uma boa companhia para você dentro de você, não é coronavírus, não é a geografia que você está, né? Você pode estar no Japão, no Tibete, onde for, se você não conseguir realmente estar bem. E o que é as relações, né? O impacto disso nas relações, né? As pessoas realmente tendo que se reinventar, o que, que faz junto, o que, que conversa, o que troca. Ele impactou, esse vírus impactou no sentido de convívio, né? Nos tirou de um tipo de convívio e está jogando. E eu acho que ainda tem aprendizados, né, em sem relação a dúvida. isso, Eu não, né? ainda nem me arrisco a falar sobre nada, né? Acho que um mês, 2 meses, três, seis, é que a gente realmente vai entender o impacto de tudo isso, né? É. E A gente acha que só vai ter condição mesmo de ter um aprendizado, mais que depois. Agora tem o durante, mas quanto mais distância a gente toma de algo que impacta tão emocionalmente, né, Piste? sim, É só depois, porque ainda a gente está no olho do furacão, né? é a mesma coisa nas fases da vida, né? Que aí você está falando. Exatamente. E olha que interessante, a Cláudia, enquanto a gente estava falando, ela escreveu com certeza, né, que ela estava falando dos 49, com certeza estou no desejo de liberdade em uma oitava acima. E a gente estava falando exatamente que essa crise é tirar outra liberdade, tirar a liberdade de ir e vir, né? Ela é Isso. restrita. E aí me veio, enquanto você estava falando, de que se a gente não consegue ficar à vontade, confortável, em paz profunda, né, alegre, se divertindo, se maravilhando só de estar vivo e respirando, né, estar confortável dentro Isso. de si, não É, adianta procurar nada fora. é, E esse é o lugar que ou isso. pessoas têm surtado, vão surtar mais, né, enfim. Então, como é que consegue até, eu tenho amigos ou pessoas, e já aconteceu comigo de estar num lugar de perder o chão, todo mundo, né, tem um momento de crise, de surto, que perde tudo, parece que vai acabar, que vai ruir, né? Mas depois, quando você olha para isso, né, como você se fortalece, né? Então, se permitir, se tiver que, né, gritar, bater na almofada, né? Se não está conseguindo É, meditar, mas como é que encontra esse lugar confortável dentro de si? né? Eu acho que é uma É. boa Eu, pergunta. a antroposofia acho que nos ensina muito, pelo menos eu aprendi no âmbito da antroposofia, cuidar do ritmo da vida. E é de um tanto isso que, para mim, eu sou de temperamento colérico, estou a 1000 por hora, sou marciana, sagitário, então imagina o que, que é apaziguar tudo É a isso. figura, a Mas Zilda é uma figura. então o ritmo do dia é fundamental, né? Eu cuido do ritmo do meu dia, então aquela coisa de ter um ritmo que tenha vida e que eu seja o gerente, né? Porque quanto menos eu estou gestor do meu dia, né? É pior. O ritmo da semana, o ritmo do mês e vai. Eu ontem comecei aí a meditação da Semana Santa, né, no site da Edna Andrade, né, e ela está postando também Amor Bio, né, no site. Então, o domingo, a segunda, hoje é dia da Lua, né, a Lua está linda no céu. Então, a meditação da terça-feira e vai. Então, essas práticas salutares, né, vão nos dando condição de estar bem. Eu, inclusive, acho que na escolha do eu falo que outras práticas que esse eu tem que escolher. Eu, por vontade própria, há 35 anos não como carne, né? Então, o meu eu é olhar, e foi por uma razão ecológica, né? Nenhum animal precisa ser abatido para o meu prazer, para a minha, né, subsistência. Então, esse eu, que você chegar para mim e dizer, Zilda,
sei lá, fica um ano sem comer chocolate. Esse eu vai, vamos dizer assim, acho que de livre, né, consciência, abraçar isso. E isso é maravilhoso, né? Te dá esse prumo, te dá esse eixo, né? Então, eu acho assim, não dessa maneira, mas acho que a humanidade também está sendo chamada, né, a isso, né? Cuidar desse ritmo, né? Sim. E no ponto de vista, inclusive, aqui a gente pode ir da patogênese para a salutogênese. Quem é que não pegou esse vírus? O que é que essa pessoa tem? Na salutogenia é olhar que aspectos são esses, que pessoas são essas, o que elas têm nelas, que mesmo às vezes expostas, não pegaram. A Como não antroposofia um manifesta, pouco né? olha para isso, que é um eu muito mais, né, Alinhado pleno. E pleno não quer dizer feliz e contente e tudo, é uma ao redor, plenitude né? que eu digo de estar num eixo, né? E eu acho que a gente já tem que ir encerrando, né? Você pensar na mensagem final, mas o que me vem Certo. esse olhar de por estar morando em Noronha, né, há 10 anos, e o contraponto da cidade grande, muito São Paulo e também Rio, observar, né, a condução da natureza. Então, me veio essa imagem do sol nascendo, então, naquela faixa que vai clareando em torno do planeta, todo mundo vai acordando. Ao mesmo tempo, do outro lado, está se pondo e está todo mundo, né, as plantas, os animais, né? Então, esse ritmo do dia da noite, que nas 4 estações do ano, esse reloginho que chama esse tal do relógio biológico, né? A gente acha que, né, como é que a gente ignora uma bola de fogo no sol, né? E a gente Isso, acorda. Então, esse ritmo ali é que dita esse ritmo interno, né? E a da isso. lua, né? Segunda-feira, dia da lua, né? E aí Lunes, os 7 martes, dias, 7 miércoles, planetas, é isso. Nós né? estamos desconectados disso, né? Eu acho que assim, tem Exato. grande convite de diversas linhas, e eu acho que muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo, estão resgatando isso de outro jeito, o consumo de mais orgânico, de dar essa ecologia ambiental mesmo. Então, isso é maravilhoso, tem muita coisa boa aí, né, surgindo, né? Sim. E eu acho que Eita, é isso, a gente escolher conseguir realmente nesse ritmo, em busca, né? Porque a busca, o equilíbrio, ele só existe em movimento, né? Então você bota a tua agenda do ritmo, mas ele também é estrutura, mas tem que ter flow, tem que fluir dentro da estrutura, tem que ter ajuste, você vai ali surfando, e muito na atenção, né? Viver o presente, como é que vai navegando e vai escolhendo, aham, né? Exatamente no caminho também, né, de escolher pessoas, escolher produtos, escolher trilhas de vida que te fazem bem, né, que te aproximam, né. é. Muitas vezes são coisas muito mais simples, né, e que não são É, compráveis, né, vamos dizer. isso. Eu acho que tem que ter essa volta ao simples, né? A gente vê os slow food, slow motion, ou isso, né? Ao minimalismo, essas coisas, eu acho que já é um convite mesmo, né? Para um outro estilo. Então ele está vindo, tá chegando esse outro estilo, mas eu acho que não tinha jeito de não ter essa intervenção tão drástica, né? Para essa crise assim nos dar esse chamamento. Eu acho que é um grande chamamento mesmo, né? Sim. Talvez E possa até a pergunta de hoje, qual o seu chamado, né, e fazer essa pergunta para a humanidade, né? Qual será o chamado para a humanidade? Que é a pergunta que estou me fazendo, né? Esse mês, né? esse evento, né? Eu falo esse evento. Qual é o chamado para cada indivíduo e para cada indivíduo? Nós aqui compomos, né? Como indivíduos essa humanidade, né? Ela é isso. E agora, algo que eu falo que uma premissa, viu, Piste, que eu acho importantíssimo para quem está aqui até agora, né, nos acompanhando, e quando eu estava, vamos dizer assim, refletindo e meditando todo esse conteúdo, e eu tenho relido bastante as obras do Steiner, acabei de reler o Evangelho de João, que tem uma obra, eu não me lembro se é Conhecimento dos Mundos Superiores, do Steiner, que ele diz, se nessa vida aqui, se nessa presente existência, né, e se vamos dizer que pela antroposofia a maioria de nós escolheu estar vivendo esse momento, um princípio que eu acho fundamental e que nos leva para um outro entendimento da vida é a reencarnação, né? É a pessoa considerar o princípio das vidas sucessivas. Isso, para mim, te tira de uma visão para outra total, total, né? Uhum.
Então, qual é meu chamado, né? Reflexões sobre as fases da vida e crise no contexto atual. Se a gente se coloca num sentido de que realmente nós estamos fazendo uma trajetória uma vida de tantas que nós temos, né? Eu acho que de alguma maneira a pessoa pensar, né? Se aqui eu deixo um chamado para quem quiser, talvez assim dizer, poxa, será que é? Algumas pessoas denominam a reencarnação como dogma, na minha opinião não é, né? Mas um princípio de que há esse encadeamento e há diversas linhas espirituais que consideram o budismo, o espiritismo, a antroposofia, né? Eu acho que ele muda totalmente a tua lente, sabe, para É, tudo na vida. esse tema para mim é muito interessante, né? Porque a gente já está, como é que tem uma frase de Goethe que eu gosto muito que é se você tem ciência e arte, você tem espiritualidade. Se você só tem ciência ou se você só tem arte, então é melhor você também ter uma religião. E religião Uhum. do religare, né? Do que está desconectado o homem com a espiritualidade, o homem com Deus. Isso, E aí, quando eu olho para a ciência, com a ciência de observar a vida, né, e com método, então eu também, né, fiz algumas formações, não tantas como você, mas de observar os ciclos, por exemplo, da planta, nascer, crescer, desenvolver, maturar, depois fenecer, e aí vem a semente fenecer. que nasce de novo. Então, ciclos dentro de ciclos, e todos os ciclos estão dentro de ciclos. Então, hoje eu não vou falar assim, então eu comprovo, está aqui, né, só quando a gente passar para o lado de lá, né? Mas eu É, vejo os processos que já acontecem da vida, né, dos fenômenos vivos de que são espirais de ciclos dentro de ciclos e que vão do micro, né, até o macro, do movimento da formiguinha até o movimento do sistema solar, que de uns anos para cá eu só falo organismo solar, porque é um organismo vivo, como os 7 chakras, os 7 planetas, e aí vai, né? isso. Porque você vai além de um lugar só de, não, porque é esotérico, é horóscopo, aí é um olhar cego. Mas como é que você olha para a natureza e percebe, né, a cada elemento e a interação desses elementos em ciclos, ritmos, respirações e, né, início, meio e fim, que Isso, reinicia. Né? Então você começa a a perceber vida. que isso está fluindo dentro da tua própria vida. A crise é uma morte e um renascimento, né? Quando a Isso, gente, nesse processo. exatamente. Você tem que Nesse deixar o processo. casco, a pele morta, a serpente que deixa a pele para poder, né, algumas aves de rapina que vão lá para cima, arrancam até o bico, todas as penas, praticamente morrem, depois Não. voltam É, majestosas, né? Então é, é observar isso no que é visível e no que é invisível, né? Então isso tem me ajudado isso. muito a ficar É, mais em paz, né? Porque você sente que nada é em vão, né? Eu acho que fica nada nessa em vão. É nada, isso, nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhum sentimento, nada é em vão. isso. E pelo menos considerar a possibilidade, ficar com a pergunta mesmo, né? Será E que, fica com a né? pergunta, o Com que a será? Como pergunta, né? será? O que ele É, fala? O que o outro fala? Só ouve é, e entende, não é, precisa é, concordar, é. discordar, ninguém vai ter razão, né? Isso. É, isso Muito bom. mesmo. Acho que a gente precisa encerrar. Você quer fazer uma última mensagem assim, para este momento atual? Nossa, para esse momento atual. Então, eu não me preparei para nenhuma mensagem. Eu acho que é só agradecer, viu, Pix? Acho que eu estou na fase da gratidão, gratidão mesmo por tudo, né? Eu acho que esse chamado foi um chamado, acho que é a primeira live que eu participo como, vamos dizer assim, convidada também. Então, aí acho que é de gratidão e que cada um realmente possa buscar dentro de si essa plenitude, que não é esse estado, às vezes, inerte, né? Mas os seus próprios rituais de manter a sua saúde, né? Então, acho que cuidar da alimentação, do sono, realmente acreditar que, assim, isso vai ter um ônus positivo, a gente vai ver isso, né? Tudo passa, né? E nesse ciclo eterno da vida, nós vamos sair mais fortalecidos, né? Então tem que ter essa esperança, como eu li hoje, né? Que na esperança tem a cura, né?
Então, esse sol interior que a gente tem, que a gente deixe ele brilhando. Fazer até um silêncio, né? Para reverberar. Muito bom. E nossa, queria te agradecer imensamente, né? E também agradecer muita gente que veio, que já fez o Emerge Você, né? Quem quiser saber mais, entra lá no Impulso Emerge. A Luísa, E, até agradecendo aqui, a Calu, Ziza, um monte de gente aqui, a querido. Simone, muito massa. E eu acho que também, para mim, né, no meio de tantas viagens, que você falou, correria e tarará, poder ver assim como esse isolamento faz a gente querer se conectar com quem realmente importa, né? Isso, isso. E isso é muito legal. E ver assim, as É, pessoas que fizeram Emerge, que se interessam nos temas, conversando, isso, participando, trocando, interagindo, está me deixando muito animado, assim, né? Então tem várias coisas isso. acontecendo, a gente está planejando, nada, não muitas, né? Mas algumas para que a gente É, possa juntar essa tribo aí que está em busca das é. mesmas coisas, né? Nossa, Então, isso nutre muito e existe amor pelo virtual, né? Eu acho que na dose, né, essas comunidades que nos amparam, nos sustentam, né? sim. Isso é maravilhoso, né? Essas redes. Até tá aqui, ó, do sítio Santa Marta, da Mari, que entrou também, quem quiser conhecer, né? Vai ter o Impulso Emerge segundo semestre lá no Emerge Você, tem o Túlio, do Centro Paulo, que falou que você é a madrinha Meu, dele, e ele e eu meu, sou afilhado dele. esse é um ser elemental mais querido que eu tenho na vida, o duende, querido. Mas, então é isso, né? É Muito bom a gente bom, sentir as muito bom. pessoas por perto, sentir que a gente está Isso. junto, né? E Olha vamos aqui. seguir conectando. E quem visualizou, segunda que vem, 8h30, tem mais, né? E tem o Instagram da Zilda lá, quem quiser acompanhar ela, o meu Homem Underline Peixe. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou fazer um treino de respiração no meu Instagram, quem quiser ir lá Opa, também. Você pode, legal, meditação guiada com respiração, dá para você fazer respiração do mar, legal. Que tá bom? bom, que Então bom. tá. Obrigada. A Gratidão, todos, Zilda. obrigada. Beijo Tchau, muito gigante pra bom. você. Valeu. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau do bonsai aqui, ó, que eu tô cuidando. Tchau. Tchau, que lindo.